No vídeo de hoje eu vou falar sobre rescisão do contrato de trabalho. Na verdade, esse vídeo surgiu, a necessidade de eu fazer esse vídeo surgiu de uma conversa num grupo, nos grupos que eu participo, que eu sempre comento aqui, em que uma pessoa apareceu com uma história de que ela pediu demissão do emprego que ela estava e a empresa respondeu que ela não podia pedir demissão, que não tinha essa opção. E aí ela achou isso tudo muito louco, perguntou no grupo, né, se isso era possível. Todo mundo achou muito louco. Como assim? Imagina, você pode pedir demissão a hora que você quiser. Você não pode ser obrigada a ficar numa empresa. E aí o resumo da história é que ela foi no Jurídico Loquete. Quem não sabe o que é o Jurídico Loquete, tem um vídeo aqui que eu falo sobre como procurar os seus direitos quando você tem uma dúvida trabalhista, especialmente, mas não só trabalhista. Você pode procurar o Jurídico Loquete e ter uma orientação, né, jurídica. Quem não viu esse vídeo, e corre lá para ver que não tem só o Jurídico Loquete, tem outras formas, mas o jurídico é a parte mais fácil, principalmente para quem não tem seguro. Mas ela foi no Jurídico Loquete e lá ela foi orientada que sim, que a empresa estava certa, que realmente ela não tinha essa opção de pedir demissão. E por que ela não tinha essa opção? Porque isso não estava previsto no contrato de trabalho dela. E aí que todo mundo caiu de costa com essa história, inclusive eu, todo mundo que estava nesse grupo com esse assunto nessa época, foi olhar o próprio contrato de trabalho para ver o que previa, porque é uma coisa que ninguém prestou atenção, muito menos eu. Por quê? Porque a gente tem aquela cabeça do Brasil, e no Brasil é normal você pedir demissão, cumprir um aviso prévio e beleza, ou até não cumprir o aviso prévio e pagar uma multa. Mas aqui a coisa é um pouco diferente e é por isso que eu quis trazer esse assunto para a gente ficar muito esperto, que a gente precisa conhecer os nossos direitos, a gente precisa entender como funcionam as coisas aqui, porque senão a gente fica na mão das empresas. E aí, como nesse exemplo, a gente acaba sendo pego de calça curta e tomando decisões muito ruins, porque, por exemplo, essa pessoa queria pedir demissão porque ela já tinha aceitado um outro emprego muito melhor. E aí, de repente, ela se deparou com essa situação. Esse caso específico, né, como gerou um desgaste enorme dela com essa empresa, porque, né, ela não queria ficar lá, enfim. Como diria um chefe meu, né, não adianta o pai querer obrigar a filha a ficar casada. Então, a empresa deixou bem claro, né, que ela podia cobrar uma multa, inclusive, dela. Por quê? Porque ela tinha um contrato temporário. E ela tinha assinado esse contrato de, vamos supor, 1 ano, e ela estava, sei lá, na metade desse contrato. Como não tinha cláusula de rescisão, isso significa que ela tem que cumprir o contrato até o final dele. Então teria que ficar lá mais 6 meses. Porque não tem cláusula de rescisão, não tem uma opção de rescindir. E para ela, então, encerrar, teria que pagar uma multa que seria o quê? O resto do salário dela nesse resto de tempo de contrato, que seria altíssimo para ela pagar, né? Então, acabou que fizeram um acordo entre eles para não ficar ruim, mas ela teve que se desdobrar, essa pessoa teve que se desdobrar em 20 ainda para fazer esse acordo. Foi super zoada a situação. Então, assim, prestem atenção, a primeira mensagem desse vídeo, prestem atenção no que está escrito na cláusula de rescisão de contrato quando você for assinar o contrato. Veja se está escrito que você pode pedir demissão mediante um aviso prévio de X dias, meses. Vou até falar sobre aviso prévio nesse vídeo, que também é outra coisa interessante que surgiu. Enfim, presta atenção no que você está assinando. No meu contrato de rescisão, por exemplo, tinha lá uma cláusula bonitinha que falava que podia rescindir com 1 mês de antecedência, né, mediante acordo entre as partes, enfim, concordância das partes, qualquer coisa do tipo. Eu tinha um contrato temporário, né? E até tem um vídeo aqui no canal em que eu falo dos tipos de contrato. Então, se você não sabe os tipos de contrato, vai ver esse vídeo, que também é super importante entender os tipos de contrato, que eles prevêem coisas diferentes. No meu caso, era um contrato temporário que previa uma cláusula, né, tinha uma cláusula de saída que tem ali a regrinha do como que eu tenho que comunicar, com quanto tempo e tudo mais. Também de como que a empresa tem que me comunicar se decidir, por exemplo, não renovar meu contrato. E aí outra questão que surge é essa questão do aviso prévio, que também é um pouco diferente do Brasil. Então, no Brasil, a gente tem um aviso prévio que, em geral, é o aviso prévio da lei. Então, a lei tem lá uma determinação de que é 1 mês, cada 1 ano de empresa que você vai fazendo aumenta um pouquinho esse tempo, mas enfim, tem lá uma determinação e a grande maioria das empresas segue isso. Para cargos mais altos no Brasil, às vezes,
eles colocam no contrato de trabalho alguma regra adicional, quando é, por exemplo, um diretor, alguém muito importante, muito estratégico, que tem muito segredo comercial, às vezes colocam algumas cláusulas que não pode ir para concorrência, ou que, enfim, tem que ficar fora do mercado de trabalho X tempo, tem que pagar uma multa, enfim. Aí, normalmente, para muito figurão, gente muito alta na empresa, a maioria dos contratos segue a lei trabalhista do Brasil, e por isso que a gente também fica achando que é igual e não é. Então a lei aqui, a lei trabalhista da Holanda, que eu me lembre, é bem parecida com a do Brasil. Porém, como tudo aqui, a lei determina o mínimo, mas as empresas podem colocar algo um pouco diferente, desde que esteja descrito no contrato de trabalho que você assinou. E aí, como funciona o aviso prévio, que foi outra coisa que já gerou muita dúvida e que eu também aprendi no contexto, né, eu ser uma gerente de equipe e ter que lidar com renovações de contrato, renovações, encerramentos, enfim, que é a questão do aviso prévio. Se o seu contrato estiver escrito que você tem que cumprir 30 dias ou 20 dias úteis, você vai cumprir essa quantidade de dias. Então, se você pedir demissão no dia 15 de maio, por exemplo, você vai ter que cumprir um aviso prévio até 15 de junho. Agora, se o seu contrato prevê que você tem que cumprir um aviso de 1 mês ou 2 meses, vamos supor um exemplo de 1 mês, quando fala em mês, é o próximo mês inteiro. Ou seja, exemplo prático, se você pedir demissão no dia 15 de maio, você tem que cumprir o aviso prévio até dia 30 de junho, porque você tem que cumprir o mês de junho inteiro. Vai começar a contar aviso prévio no dia 1º de junho. E isso é muito zoado, porque às vezes a pessoa está negociando com outra empresa, não sei o que, fica esperando. Em vez de pedir, por exemplo, no dia 31 de maio, pedir demissão, e aí começaria a contar o aviso prévio dia 1 de junho, que daria um mês. A pessoa às vezes está nesse inteirinho, ou decidindo, ou enfim, ou não recebeu resposta. E aí a pessoa pede demissão no dia 1º de junho. Você pedir demissão no dia 1º de junho significa que você tem que cumprir o aviso prévio até dia 31 de julho, porque você precisa cumprir um mês seguinte. Tipo, né? Não é o mês que você está pedindo demissão, é o mês seguinte. Então, essa é outra coisa para ficar muito esperto aqui, porque quando eu procurava emprego e não sabia disso, e eu ouvia falar muito que é muito comum, às vezes você pedir 2 meses para começar numa empresa. Por isso, porque tem algumas empresas que, dependendo de quando você vai comunicar, efetivamente, você não vai cumprir 1 mês de aviso prévio, você vai cumprir 1 mês e meio, você vai cumprir 2 meses. E dependendo do contrato que você tem, por exemplo, contrato temporário, pode prever que se você não cumpriu o aviso prévio, você tem que pagar uma multa. Você vai querer pagar uma multa? Não vai querer pagar uma multa. Então, assim, preste atenção no aviso prévio, que aqui também é um pouco diferente. Foi uma coisa que me surpreendeu. Eu descobri isso quando eu fui contratar uma pessoa, na verdade, que era o último dia do mês, e o meu chefe falou assim: já que a gente vai contratar, corre e liga para essa pessoa hoje, porque se ele pedir demissão hoje do emprego que ele tá, ele vai cumprir o mês que vem inteiro, senão ele vai ter que cumprir o mês que vem e o outro, ou seja, a gente só vai ter essa pessoa daqui a 2 meses na empresa. E eu fiquei assim de cara no chão, porque não sabia que a regra aqui era diferente. Então também tem que tomar cuidado com essa questão do aviso prévio, que tem essa diferença, grande diferença, né, que pode te deixar preso na empresa por 2 meses. Tem uma outra coisa que chama Transitievergoeding, que é uma verba de transição. E esse assunto, vou te dizer que eu dei uma pesquisada. Estou deixando vários links úteis aqui na descrição desse vídeo. Um deles é sobre esse Transitievergoeding. E assim, o que eu li, eu achei assim muito por cima, não entendi muito bem o que é. Mas é uma verba que a empresa paga tanto quando ela te demite, quando você tem um contrato fixo, ou quando você tem um contrato temporário, ela decide não renovar seu contrato, ela tem que te pagar como se fosse um proporcional do seu salário, que seria esse Transitievergoeding. Então isso é algo, não está muito claro assim o cálculo, como é que é, mas é algo importante para você perguntar para o seu empregador se você estiver saindo da empresa. Entendeu? Se você foi demitido ou o seu contrato não foi renovado, é bom você perguntar para a empresa se eles estão pagando esse Transitievergoeding, ou ver no Olerite, né, no Olerite final lá com a sua rescisão, se está pago lá, se tem isso lá relacionado. Importante olhar isso, porque é algo que a empresa tem que pagar, que é tipo uma verba rescisória, né? E não vão deixar ninguém te enrolar. Isso vale inclusive para o contrato de 0 horas, o famoso contrato de 0 horas que eu falei aqui no canal, um vídeo sobre os tipos de contrato. Também vale para contrato 0 horas, qualquer contrato tem, né, isso. Alguns acordos coletivos ainda tem pode prever alguma outra coisa em relação a Transitievergoeding,
vergoeding. E até, por exemplo, eu fui ver no acordo coletivo da empresa que eu trabalhava, que a gente tinha um orçamento anual. Quando você trabalhava um ano para a empresa, você podia pedir para a empresa um orçamento de desenvolvimento, que era algo, acho que 150 euros, uma coisa assim, para cada ano trabalhado na empresa. E aí eu fui ver no acordo coletivo que, né, primeiro que eu não sabia que isso existia, ó que barato, né, tava na empresa e não sabia que eu podia pedir isso. Mas no acordo coletivo, o que estava escrito? Que isso fica acumulado, que a empresa tem que guardar isso e que inclusive eu posso pedir isso após a rescisão com a empresa. Tem um prazo lá máximo que eu posso pedir, mas eu posso usar esse orçamento, né, de aprendizado como um Transitvergoeding, né? Então, ou seja, eu posso pedir depois que eu encerrei o meu contrato de trabalho, eu ainda posso pedir essa verba dentro dessa regra, se eu estiver dentro dessa regra da empresa. Então, olhem o CAO, bendito do CAO, que é o acordo coletivo da categoria, que é público, você pode consultar na internet, só descobrir qual acordo coletivo que a sua empresa se submete, você pode ver o que está previsto, não só em relação ao Transitvergoeding, mas toda a relação contratual com a empresa, né? Tem muita coisa que é definida no acordo coletivo, então é importante ler o acordo coletivo também quando você está saindo da empresa, para ver o que está previsto, o que a empresa está te pagando, se está te pagando tudo direitinho. Porque uma coisa que eu acho ruim aqui na Holanda, né, que eu achava ruim no Brasil, hoje eu vejo que é necessário, que no Brasil a gente, quando, né, encerra o contrato de trabalho, quando a gente pede demissão, quando a empresa demite, a gente tem que fazer a homologação no sindicato. Isso não existe na Holanda, você não faz a homologação da sua saída no sindicato como faz no Brasil. E para que serve a homologação do sindicato no Brasil? Para garantir que a empresa pagou todos os direitos, se você tinha direito, tudo direitinho foi pago e que você está de acordo com aquilo, né? E não ficou nada para trás. Não que não vai acontecer outras situações que mesmo você estando de acordo com o dinheiro ali que você vai receber de rescisão, você pode não estar de acordo com outras coisas, mas é uma maneira do sindicato intervir um pouco nisso, de ter alguém para também te explicar ali se o que você recebeu está certo ou está errado. Aqui não tem isso, então, principalmente pra gente que chega aqui, não conhece as leis, não conhece as regras, não conhece nada, a gente fica totalmente perdida, a gente não tem noção das coisas. Então, uma maneira de fazer Judith Loquete, você pode ir lá e perguntar para ver se, né, o que você recebeu, da maneira como foi feito certo, foi feito errado. Mas é importante a gente pesquisar nos sites do governo da Holanda, tem muita informação sobre esses assuntos. Tem a lei trabalhista, que é formal e burocrática, mas os sites do governo da Holanda também tem muita informação de uma maneira mais prática, de uma maneira mais simples, claro que em holandês. Você pode usar o plugin do Google e de outros navegadores para traduzir, que são uma maneira mais simples de entender, né, quais são os nossos direitos e o que a gente tem que prestar atenção. Mas é muito importante a gente conhecer os nossos direitos para a gente não ser enrolado por nenhuma empresa picareta nesse país, porque em todo lugar do mundo existe empresa picareta, não adianta. Infelizmente, picaretagem é uma coisa mundial, né? Então a gente precisa fazer o quê? Estar preparado. E aí, por fim, saiba que você tem direito a seguro-desemprego, tanto se você tiver um contrato fixo, quanto se você tiver um contrato temporário, tanto se você tiver um contrato de 0 horas. Então, todo contrato prevê, né, se a empresa estiver segurada no INSS daqui, que é o VV, ou seja, se você tiver um contrato formal, estiver legalizado, tiver um contrato formal legalizado, 99,9% de chance que a empresa está segurada pelo VV, você tem direito a receber seguro-desemprego, da entrada no seu pedido de seguro-desemprego. Aliás, inclusive, não só se a empresa te demitir, mas se, por exemplo, ela reduzir as suas horas de trabalho em mais de 10%. Então, vamos supor que você tem um contrato de 40 horas semanais e ela te oferece um novo contrato temporário, enfim, reduz de 40 para 20 horas semanais, por exemplo. Você, pelo menos na teoria, também tem direito a receber seguro-desemprego, porque você vai receber menos dinheiro. Mas seguro-desemprego é um assunto para um próximo vídeo, para outro vídeo, porque é um assunto mais complexo, que vou contar como foi, né, para mim receber o seguro-desemprego. Complexo para um vídeo, mas relativamente simples de solicitar e de receber o seguro-desemprego aqui na Holanda. Que, aliás, é muito interessante a maneira como eles veem também essa questão do desemprego na Holanda, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco essas questões de rescisões, que é importante de sair da empresa
e saber o que a gente, né, tem que receber, se a gente recebeu tudo direitinho, se a empresa pagou tudo direitinho, os nossos direitos básicos. Aqui é bem o básico do básico do básico. Não sou advogada, sou uma pessoa curiosa de tudo, sou uma pessoa que quero entender os porquês das coisas. Essas coisas que eu estou falando aqui é um misto das experiências que eu vivi na empresa que eu trabalhava e das pesquisas que eu fiz no site do governo. Importante você sempre procurar seus direitos, sempre procurar ajuda jurídica. Tem um monte de assistência jurídica na Holanda que às vezes até pelo menos o primeiro contato para tirar dúvidas mais básicas são gratuitos, então não deixe ninguém te enrolar, corra atrás dos seus direitos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e muito obrigada por me assistir.